Quem é que não sonha com o passaporte português? Toda a gente sonha. Acaba que para nós, brasileiros, é uma porta de entrada para a Europa. E agora eu vou apresentar a minha convidada, doutora Ana Cristina Ferreira, advogada, licenciada no Brasil e em Portugal, com quase uma década de experiência. Sua atuação é marcada pela forte presença no direito internacional, especialmente nas áreas de imigração e nacionalidade, auxiliando brasileiros e estrangeiros nos seus processos de regularização, cidadania e projetos de vida em Portugal. Deseja empreender, deseja abrir uma empresa em Portugal, tem aí uma excelente advogada para auxiliar. A doutora Ana Cristina Ferreira se destaca pela abordagem clara, atualizada e prática, que faz toda a diferença. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês para trazer um assunto tão relevante, né? Tão importante na vida de tantas pessoas, de tantas famílias que decidem um projeto em Portugal. A nova lei da nacionalidade portuguesa, número 61 de 2025, como é que vai ficar a parte da legalidade? As principais alterações previstas e compreender essas mudanças vão impactar cidadãos, descendentes, residentes e todos aqueles que têm interesse em iniciar um processo de nacionalidade. Então vamos pelo essencial. O público precisa de clareza e principalmente nós que estamos aqui em Portugal e você que ainda nem chegou e já está preocupado. A lei da nacionalidade e a lei dos estrangeiros são a mesma coisa? Em sua opinião, qual é a alteração mais significativa e com maior impacto que nós vamos sentir? Olha, Raquel, você trouxe aí uma excelente pergunta, uma excelente questão. Em relação à lei dos estrangeiros, é importante saber que houve uma alteração recente que já está promulgada e já está em vigor. Essa lei ela foi promulgada no dia 22 de outubro, agora passado, bem recente. De acordo com essas alterações, algumas questões em relação à autorização de residência, alguns requisitos, a questão de manifestação de interesse, mesmo antes dessa alteração da lei, também foi retirada do escopo aqui da imigração em Portugal, ou seja, da possibilidade de se regularizar em solo português. Portanto, e vemos aqui, e estamos agora num processo de alteração da lei da nacionalidade, que também traz outros requisitos que impactam tanto a vida do imigrante que está aqui, num processo já regular há algum tempo em Portugal, quanto aqueles que, justamente como a Raquel disse, estão com um projeto de vida para vir para Portugal. O maior impacto que hoje existe na vida de todas essas pessoas, tanto que estão aqui quanto os que estão para vir, é justamente essa impossibilidade de se regularizar enquanto já estiver em solo português. O que significa isso? Significa que, hoje, para vir para um projeto de vida em Portugal, você precisa obrigatoriamente de um visto. Tá? Se uma pessoa decide morar em Portugal, ou seja, a gente diz o ânimo de viver, de residir em Portugal, de fixar residência num projeto de vida em Portugal, obrigatoriamente você precisa de um visto para chegar aqui e se regularizar. E uma vez cumprindo os requisitos determinados por lei, em algum momento você poderá se tornar um cidadão português. De todo modo, para mim, hoje, este é o maior impacto, né? Até há pouquíssimos meses, até mesmo a alteração da lei dos estrangeiros e antes da alteração também da retirada da manifestação de interesse, era possível vir para Portugal, existia essa possibilidade e as pessoas conseguiam se regularizar já estando em solo português, ou seja, muitos vinham sem o visto, não é? Que já era algo possível e recomendado, mas muitos, conhecendo esse canal, essa possibilidade de se regularizar aqui em solo português, vinham para Portugal e aqui se regularizavam no decorrer do tempo. Como é que fica, então, agora a questão do tempo de residência para se tornar um cidadão português?
Existe ali diferença, doutora, entre o tempo para brasileiros e demais estrangeiros? Perfeito, Raquel. Existe sim. A proposta de alteração da lei de nacionalidade que está em curso, não é? Ela está num processo legislativo de aprovação, ou seja, existe um texto que está prevendo a 19ª alteração da lei da nacionalidade, tá certo? Esse texto ainda não está publicado, ele não está promulgado, portanto, o que está em vigor ainda é a lei de nacionalidade na versão anterior, tá bem? Mas a proposta é que passe nos países de língua que falam a língua portuguesa, a gente chama países membros do CPLP, da Comunidade de Língua Portuguesa, incluindo o Brasil, passa-se de 5 para 7 anos o período de residência legal em Portugal para que se possa, então, requerer a nacionalidade portuguesa. Esse é um dos requisitos que vem propostos na alteração da lei de nacionalidade. E os demais? Como é que ficam os demais países? Não é? Os demais países passam de 5, então, para 10 anos. Passam para 10 anos, então, a proposta, de acordo com a proposta da lei, o período de residência legal em Portugal para os demais países. Os países que não falam a língua portuguesa, então, tem aí 10 anos de residência legal a ser comprovada em Portugal para que se possa pedir a nacionalidade portuguesa. E quem já deu entrada e ainda não tem uma resposta, vai sofrer com isso? Seguinte, quem tem um processo de nacionalidade em curso, ou seja, já deu entrada em uma das conservatórias em Portugal, tá? Seja diretamente ou através de um escritório de um advogado, esses processos que já estão em curso, eles não deverão sofrer ou não poderão sofrer com a alteração da lei. Portanto, o que está em curso tem que ser concluído de acordo com a lei vigente, antes dessa alteração que está em curso, que está sendo proposta. Quem não deu entrada, está com toda a papelada na mão para dar entrada no seu processo, corre. Essa é a minha orientação. É para ontem da entrada no processo de nacionalidade. E é importante salientar que nós, advogados em Portugal, nós temos um sistema em que nos permite diretamente e online dar entrada nesses processos. Enquanto a alteração da lei não é promulgada, há tempo, se você preenche os requisitos dos 5 anos de residência legal em Portugal e de dar entrada no seu processo. E uma vez dada entrada no processo das conservatórias em Portugal, esse processo não poderá ser atingido pela alteração da lei. Porque isso era uma questão, Raquel. Houve até uma pressão muito grande a que se a lei retroagisse. Significa que a lei passasse, essas alterações, uma vez aprovadas, passassem a vigorar desde 18 de junho, que foi quando, por questões políticas, não é? Portanto, essa pressão caiu por terra, justamente porque era uma questão extremamente inconstitucional, que de forma nenhuma passaria pelo Tribunal Constitucional, então isso foi retirado. Portanto, uma vez sendo aprovada, este texto passa a vigorar, ou seja, essas alterações passam a vigorar no momento da publicação no Diário da República Portuguesa. Ok, doutora, eu tenho aqui 2 questões. Uma que chegou aqui pelo WhatsApp. Doutora, é melhor dar entrada sozinha ou é melhor entrar com advogada, já que foi mencionado que existe algo diferenciado? O que é isso? O que é isso? Bom, como eu falei, nós advogados nós temos acesso a um sistema e nós conseguimos, aos sistemas das conservatórias em Portugal, e, portanto, nós conseguimos dar entrada e instruir os processos, como a gente chama tecnicamente, online, de forma online. Mas por que isso agiliza no processo de instrução? Ou seja, em toda a documentação, em tudo que é preciso apresentar, e por óbvio nós temos toda a capacidade e temos todo o conhecimento para agilizar ao máximo a instrução de um processo, para que a gente efetivamente tenha um processo já instruído e dado entrada na plataforma da conservatória. Agora, não temos nenhum milagre, tá? Não fazemos milagres, nós somos advogados, e não significa que por meio dessa plataforma haverá qualquer benefício ou qualquer situação em que beneficie quem entra pela plataforma. O benefício é mesmo na instrução do processo, em ter toda a facilidade e, claro, a garantia de quem conhece e tem expertise de que vai instruir o processo devidamente como ele precisa ser instruído para que haja um deferimento, não é? É nesse sentido. Só para esclarecer, para quem ainda não iniciou o processo,
Quando nós vamos sozinhos, aquela documentação toda precisa ser digitalizada. O advogado tem acesso a um sistema que ele já submete tudo digitalizado. Acha que vai fazer diferença? Pensa, não é? Realmente pode fazer muita diferença no prazo. Então, espero que tenha esclarecido aí Laís Vieira. Muito obrigada, Laís ainda está no Brasil, está no Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. Obrigada, tem aqui também, Diogo. Doutor, eu tenho o meu, está parado há 2 anos. Tem aqui uma outra questão também no WhatsApp. Vitória está a dizer que o dela já está há 3 anos. Será que teve algum tipo de problema, doutora? Nunca saiu do 2. Nós temos uma questão hoje aqui em Portugal, que é a questão de recursos humanos, não é? Hoje as conservatórias não têm recursos humanos suficientes para dar o devido andamento à quantidade de processos dos últimos anos. Portanto, hoje, de fato, os processos estão demorando além do esperado, não é? E quanto a isso, é mesmo aguardar os processos. É claro que existe sempre um remédio jurídico, como a gente chama, mas esses remédios jurídicos dependem de argumentos jurídicos, fáticos, que a gente possa usar eventualmente numa ação judicial. Conhecimento ali de língua, história, cultural de Portugal. E como será feita essa avaliação na prática, se realmente isso for uma imposição? É muito complicado? Em relação à língua portuguesa, esse texto já existe na lei atual, tá bem? Isso não foi alterado, isso está mantido. Ou seja, a comprovação dos conhecimentos da língua portuguesa é um artigo que já consta na atual legislação da nacionalidade, tá bem? A proposta, o que mais impacta em relação à proposta de alteração da lei da nacionalidade justamente a comprovação da questão cultural e histórica de Portugal. Por quê? Aí você me pergunta, mas e como é que funciona isso para os brasileiros? Como é que o brasileiro comprova que conhece a língua portuguesa? Bom, nós somos natos na língua portuguesa, nascemos e já aprendemos a língua portuguesa. Portanto, para nós brasileiros e para todos os brasileiros que desejam ser nacionais portugueses, basta mesmo instruir o processo, como a gente chama, né? Anexar aquele documento que é a certidão de nascimento brasileira. Portanto, a nossa certidão de brasileira já comprova que nós, brasileiros, temos conhecimento suficiente da língua portuguesa. Portanto, é dessa forma que a gente supre esse requisito da lei, que já existe, tá bom? Então, existe na atual lei e existe na proposta de alteração. O que se adicionou na proposta de alteração é justamente o conhecimento da história e cultura de Portugal. E aí, se você me perguntou, como é que é isso na prática? Como é que vai ser comprovado o conhecimento da parte histórica e cultural de Portugal? Ainda não sabemos. Tá? Mas o que pode ser? Como é que pode ser, doutora? O que se espera? O que é possível? Tem várias formas. Pode ser uma aferição online, pode ser uma aferição presencial, pode ser por meio de declaração. Aqui em Portugal é bastante comum a gente fazer atos, né? Cada civil prestar atos declaratórios, né? E claro que isso tem uma condição e uma penalidade em caso de estar justamente não declarando a verdade, não é? Mas existem muitos meios que são comprovados aqui por meio de declaração. Existem muitas informações, até moradia, por exemplo, eventualmente podemos declarar, e por meio de declaração a gente comprova, então, determinados requisitos, tá bem? Poderá ser por meio de reclamação, de declaração, poderá ser também por meio de uma prova, uma consulta, uma prova online, enfim, o fato ainda não sabemos. Quando saberemos ou como saberemos? Se esse texto for aprovado, uma vez aprovada e promulgada a lei, haverá um decreto posterior. Esse decreto a gente chama de decreto regulamentador. O que significa, doutora? Isso troca em miúdos, não é? Bom, significa que essa regulamentação vai trazer em detalhes exatamente essas respostas. Como é que eu vou cumprir ou vou suprir essa exigência da lei no sentido de comprovar, então, o conhecimento da cultura de Portugal. Lá vai vir descrito, olha, o conhecimento da cultura deve ser comprovado através de
um documento, ou uma declaração, ou uma prova, ou um curso. Em relação ao registro criminal, vai ter alguma alteração também? A condenação ali à pena de prisão, igual ou superior a 2 anos, será um impedimento, doutora? Mais uma questão aí que está pegando no calcanhar de Aquiles, como assim falamos, né? E isso tem um impacto também na questão da constitucionalidade. E por essa razão, os nossos legisladores, quando propuseram a alteração da lei, adotaram uma espécie de estratégia para que esse texto passe. O que diz esse texto, essa alteração? Diz que uma pessoa que for condenada, ou seja, que tiver uma sentença, que sofrer um processo penal, que tiver uma sentença transitada e julgado, que tiver uma decisão mesmo de um tribunal aqui em Portugal e que houver sido condenada a mais de 2 anos de prisão, essa pessoa não perderá a nacionalidade, se já tiver sido deferido a nacionalidade dessa pessoa, ou não poderá requerer a nacionalidade nesses casos, tá bem? Então, nessas 2 situações. Ocorre que, estrategicamente, eles propuseram essa alteração de forma a alterar o decreto, o Código Penal. Portanto, esse texto está inserido como um decreto que também está proposto para alteração do Código Penal, percebe? Então, essa é uma estratégia para que se fuja aí a constitucionalidade, a questão da inconstitucionalidade, né, desse texto legal, mas de fato seria nesse formato. Se a pessoa tiver sido condenada, ou seja, tiver uma sentença transitada e julgada, ela não poderia realmente ser um nacional português, ou se assim já tiver sido, né, já tiver a decisão da nacionalidade, perderá essa nacionalidade, mas isso não seria um processo automático. Uma decisão judicial que assim determine que essa pessoa deixe de ser um nacional português por ter essa condenação. Também não sabemos como isso dará na prática, isso vai vir também, eventualmente, passando. É o que saberemos mais adiante, não é? Ok. Agora, uma outra situação aqui. Muitas mamães, não é? Quem está grávida e já está agora preocupada. Eu escolhi viver em Portugal, estou grávida. E agora, doutora, o meu filho vai ser português ou não vai ser português? O que eu preciso ter? Quanto tempo eu preciso ter em Portugal, em solo português, para que o meu filho realmente possa ser considerado um português? Então, sobre filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. É verdade que a nacionalidade só será atribuída se os pais tiverem residência legal de pelo menos 5 anos. Olha, Raquel, essa é a notícia, a parte ruim. A parte boa é que sim, se mantém a possibilidade, né, do filho de estrangeiros nascido em território português ser um nacional português. Essa atribuição, essa possibilidade, ela permanece. Essa é a boa notícia, né? Mas, de fato, a proposta de alteração da lei é que se passe de 1 ano, que é o que está em vigor hoje. Ou seja, se você é mamãe, tem um neném e já tem aqui mais de 1 ano de residência, residência comprovada e residência regular em Portugal, e ainda não fez o processo de nacionalidade do seu filho, corre porque ainda está em tempo. Novamente, a lei ainda não foi alterada, ela está em processo de. Portanto, o que está em vigor hoje é 1 ano de residência para os pais do neném que tiver nascido em solo português. Se esse é o seu caso, ainda está em tempo de você fazer a nacionalidade do seu bebê. Tá bem? Mas sim, a proposta de lei é de 5 anos, então, de residência comprovada e regular em Portugal, para que sim possa atribuir a nacionalidade para o seu neném. Temos aí uma expectativa da lei, da alteração proposta, voltar do Tribunal Constitucional hoje ou amanhã. Então, olha só, tem muita coisa vindo aí de realmente mais substancial em torno dessa questão da alteração da lei. É claro que a gente sabe que boa parte do que está sendo proposto deve passar pelo Tribunal Constitucional. Eu tenho praticamente certeza, pelos meus anos na advocacia, que realmente parte desse texto será vetado, não passará. Porque existem questões realmente inconstitucionais aí previstas nessa alteração da lei.
Alterações virão, não sabemos exatamente quais vão passar. E tem situação acontecendo por aí nos próximos dias, não é? Voltando ao Tribunal Constitucional, por hoje, amanhã, devemos ter aí alguma novidade. Aqui, a Aline Magalhães que pergunta, Raquel, a lei já foi promulgada? Ok, vamos lá falar sobre isso, que é a minha próxima questão. Aline, um momento. Doutora, a lei precisa de ser promulgada, não é? Assinada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Em que fase exata o processo legislativo agora se encontra? Essa é a pergunta que não quer calar, né? É o que estávamos falando, então, já estamos fazendo essa live e já teremos atualizações nos próximos dias. Porque o que acontece? A proposta de lei foi aprovada em Assembleia no último dia 28, tá? No dia 28, a lei foi aprovada em Assembleia. Contudo, ela foi para a mesa do presidente Marcelo Rebelo, para que seja promulgada. No decorrer desse período, um partido político pediu o controle de constitucionalidade preventiva. O que pode acontecer, doutora? Bom, estando lá, o tribunal devolve, dizendo que há alguma questão a ser revista, e aí, uma vez havendo uma questão a ser revista, ou que haja veto do Tribunal Constitucional, ele volta para a Assembleia da República para ser reavaliado o texto, tá bem? Ou refeito, ou substituído, enfim. E depois, novamente, voltar para aprovação e aprovação ao veto do presidente, tá bem? Segue novamente o rito. Neste momento, a gente está no meio do processo, que é no Tribunal Constitucional. Vamos dizer que ele seja totalmente aprovado pelo Constitucional, pelo Tribunal. Ele volta para a mesa, então, do presidente da República, e o presidente da República, então, tem a sanção ou o veto da lei. Tá certo? Okay. O último crivo para a lei... mas para a lei estar em vigor, doutora, quando? Exatamente. No momento em que o presidente assinar, ou seja, no momento em que ele promulgar a lei, é este momento em que a lei passa a valer em território nacional em Portugal. Tá bem? Neste momento, a lei vigente é a anterior, não é esta. Tudo que nós falamos aqui hoje foi de proposta de alteração da lei, que está em processo de alteração, mas ainda não está em vigor. Ou seja, em vigor é mesmo após a assinatura e o crivo do presidente da República. Tá bem? Mas teremos novidades nos próximos dias, e aí eu me coloco à disposição. Se a Raquel me fizer o convite, estarei aqui com todo gosto para falar com vocês e para esclarecer tudo que virá e tudo que vai acontecer daqui para frente com as possíveis alterações à lei de nacionalidade. Que bom. Doutora Ana Cristina Ferreira, muito obrigada por esclarecer esses pontos que são realmente cruciais sobre as leis, não é? Tanto a lei da nacionalidade, como também dos estrangeiros, que nós temos ali pequenas alterações e que podem impactar vidas. E isso é muito importante para que tudo fique esclarecido. E é claro que eu também vou fazer um convite e quero sim voltar outra vez com outras questões. Vamos ter ali algo mais claro e realmente para que as pessoas consigam perceber o que foi aprovado, o que não foi aprovado. Sempre melhor procurar um advogado para que a sua questão seja esclarecida. Se você tem vontade de vir viver em Portugal, venha com toda a documentação certinha, para que você possa viver totalmente documentado e sem nenhum tipo de problema e nem caos na sua vida. A situação não está fácil, não é? Então, realmente, é preciso imigrar, mas com consciência e muita responsabilidade. Principalmente quando envolvemos nossa família, quando envolvemos nossos filhos, crianças que vão precisar estudar, vão precisar de acompanhamento médico, e é muito importante que você realmente esteja documentado.
Exato. Perfeito, Raquel. Olha, eu vou lhe dizer, quando você comenta, é um projeto, né, viver em Portugal. É exatamente isso, é um projeto de vida. Então, é um projeto da vida de famílias, da vida de vocês. Não pode ser algo negligenciado ou algo, eu olhei na internet, a IA me respondeu isso, né, o chat GPT me disse aquilo. Olha, assim, é preciso tratar o assunto com a seriedade e com toda a seriedade e todo o critério que ele merece, porque estamos a falar de vidas, né? Das vossas vidas, do projeto de vida, de mudar. Imigrar não é uma tarefa fácil, e se antes a gente orientava no sentido de ter o visto, hoje não é só uma orientação, é obrigatório. Você não pode mais sair do seu país e entrar em Portugal como turista e aqui ficar. E achando, acreditando que você vai se regularizar. Isso não vai acontecer mais. Isso é uma questão que está sendo profundamente revista pelo governo. O governo realmente quer impedir esse tipo de situação e já está nessa linha, né? E isso já é uma realidade. Portanto, o planejamento de uma vida, de um projeto de vida em Portugal, ele é fundamental. Eu diria que ele é obrigatório hoje. É uma oportunidade imensa estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O seu projeto pode contar mais. Assim, eu estou maravilhada com ele, com a proposta do seu projeto, que é trazer justamente isso: informação fidedigna às pessoas, para que elas possam tratar de vários assuntos de vida. Eu já sei que virão outros convidados e de outras formações, não é? Mas que trazem também informação fidedigna para as pessoas, e esse é o objetivo do seu projeto. Que lindo projeto, e que honra a minha participar e estar aqui como a primeira a estar no seu Pode Contar Mais. Conte comigo sempre. Obrigada a todos que estiveram aqui, que colocaram questões, que estiveram conosco. É só gratidão mesmo. Muito obrigada. A todos que estiveram conosco, deixo aqui o nosso muito obrigada. Fiquem bem. Qualquer questão, se quiser fazer uma pergunta para a doutora Ana Cristina Ferreira, pode enviar para o e-mail podecontarmaisportugal@gmail.com ou pode também enviar pelo direct. Doutora Ana Cristina, suas considerações finais. Se planeje, e não é um planejamento somente financeiro, é um planejamento financeiro, é um planejamento emocional, é um planejamento, de fato, de procurar os profissionais que te atendam e que sejam realmente profissionais qualificados para te passar as informações, e não só, e te orientar e tratar de todo esse processo para você. Doutora Ana Cristina Ferreira, continuação de um bom dia e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.